Glórias a Deus. Queridos, nós queremos refletir em um texto que se encontra no livro de 1 Reis. 1 Reis, no capítulo 17, nós vamos fazer leitura de alguns textos para dar base àquilo que nós queremos compartilhar com vocês aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Amém? 1 Reis, capítulo 17. Reis, capítulo 17. Amém? Glórias a Deus. Nós queremos refletir nesse texto. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2 de 1 Reis, e depois nós vamos passar para o capítulo 18 e nós vamos prosseguir então. Acompanhe na sua Bíblia a leitura, versículo 1 de 1 Reis, tá? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, e que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Avance para o capítulo 18, queridos. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Fala assim, no capítulo 18, versículo 1 e 2. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Versículo 2 fala assim: E foi-se Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Agora vamos ler do versículo 17 em diante. Fala assim: E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então lhe disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel, reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei para o profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos bezerros, pois 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio desse fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Versículo 25. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muito, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe ponhais fogo. E tomaram então o bezerro que lhes dera, e o prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nenhuma voz se ouvia, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, ou quem sabe esteja dormindo e ele desperte. E eles então clamavam em altas vozes, e retalhavam-se com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando ao meio-dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, e nem atenção alguma. Versículo 30.
Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em torno do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram mais uma vez. E disse: fazei ainda a terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, até que o rego se encheu de água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste que hoje tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caíram sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, para que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. Elias fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. E versículo 41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque há ruído de abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte Carmelo e se inclinou por terra e pôs seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora, olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: nada há. Então disse: volta lá 7 vezes. E sucedeu que pela 7ª vez, eis que a pedra, aquela pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar, então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi então para Jezreel. Até aqui, amados, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado pela tua palavra que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Deus, pela tua palavra que dá luz e entendimento aos simples. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos impede de pecar. Deus, obrigado, Deus, pela tua palavra que nos cura, que nos liberta, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, que mais um momento, Senhor, que vamos ter de reflexão na tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Venha, Senhor, impactar as nossas vidas, ó Pai amado, em nome de Jesus. Venha fazer a obra que o Senhor tem a realizar, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Clamamos a ti, faz a tua obra, manifesta o teu poder e a tua graça, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado, Deus, por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glórias a Deus. Queridos, nós lemos esse texto, né? E esse texto nos reporta então ao reinado do rei Acabe, o rei de Judá, né? E nós vemos, queridos, que esta nação, né, estava passando por uma grande dificuldade, tá? Nós lemos os textos que nós lemos, nos deram um quadro, né? Nos mostraram um pouco que esta nação estava passando por uma profunda crise, não é verdade? E o povo estava sofrendo muito. A Bíblia fala assim que a fome era extrema em Samaria. Toda uma nação estava padecendo fome, toda uma nação estava perecendo, toda a nação estava vivendo um momento de pobreza, de opróbrio, de flagelo, né? Ou seja, eles estavam vivenciando uma grande crise nacional, e não somente uma crise nacional, mas eu penso sim que essa crise na nação revelava outras crises, né? A crise, por exemplo, social,
a crise familiar, a crise espiritual, no qual veio deflagrar então uma crise que chegou ao âmbito nacional, numa grande proporção. Então, e amados, eu olho para esse texto e eu vejo, amados, que o quadro, né, nos dias de hoje não é muito diferente. Nós vemos que a nação estava sofrendo, pessoas estavam morrendo, tá? Porque a crise era muito grande e extrema. E sabe, queridos, nós olhamos para este mundo e nós temos visto que a crise, ela tem se agravado cada dia mais e mais neste mundo em que nós estamos vivendo. Não adianta queremos fechar os nossos olhos, não adianta nós queremos cobrir o sol com a peneira, como diz o ditado. Nós precisamos olhar para este quadro e realmente entendermos, nós vivemos em um mundo que está agonizando. Nós temos vivido em um tempo onde as pessoas estão em crise, onde os sistemas estão em crise, onde cidades estão em crise, onde nações estão em crise. Enfim, nós vivemos em um mundo onde nós temos visto um caos se propagando e se proliferando de uma forma terrível. E nós não podemos, amados, estarmos com os olhos fechados para isso. Por quê? Porque eu penso, queridos, que a crise é um sinal para que haja mudanças, para que haja uma profunda mudança, para que nós venhamos tomar atitudes diferentes, tá? E esse é o desejo de Deus, que a igreja do Senhor sejam agentes, né, que em meio à crise se levantam como agentes de transformação em nome de Jesus. Muitas vezes, né, vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa correria, e muitas vezes nós não paramos para pensar no que está acontecendo do nosso lado. Por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a estatística da fome, né? E nós vemos ainda que existem 842 milhões de pessoas que não têm o que comer, que padecem fome neste mundo, né? Isso é uma estimativa. 842 milhões de pessoas não têm comida suficiente, estão morrendo de fome. Isso se agrava quando a gente fala de crianças com idade até 5 anos, onde existe a maior mortalidade, tá? Crianças desnutridas, sem ter o que comer. Queridos, isso é uma realidade surreal, tá? Para o mundo onde nós dizemos que nós vivemos em um mundo que está se desenvolvendo, é um mundo que está cada dia melhor, um mundo onde riquezas, né, muita riqueza está acumulada na mão de uns, né, riqueza suficiente para sanar a necessidade de todos, mas está na mão de alguns somente. Nós vemos, por exemplo, a estatística dos suicídios no mundo. Eu estou vendo a estatística que se levantou no ano passado, queridos, né? Cerca de 840 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. Você já parou para pensar? É muita gente. 840 mil pessoas. Dá uma média de uma pessoa a cada 40 segundos. Uma pessoa a 40 segundos. Você já imaginou para pensar? Se nós fôssemos juntar aqueles que se suicidam, os corpos aqui, queridos, em um dia isso aqui não caberia de corpos. Muitas vezes nós estamos vivendo tentando viver um caminho alheio à realidade desse mundo, mas queridos, nós não podemos. Nós estamos nesse mundo que está vivendo essa crise para fazermos diferença, né? E nós sempre falamos muito do índice alto, né, de suicídios no Japão, mas saber que o Brasil, ele está em oitavo lugar em número de suicídios. A estatística mostra, queridos, que no Brasil existem 11.821 suicídios por ano. O país que mais tem suicídio é na Índia. São 258 mil pessoas por ano. Você já parou para pensar nisso? É muita gente.
E será que essas pessoas estão tirando as suas próprias vidas porque está tudo bem? Porque estão vivendo uma vida muito boa? Porque crise não existe e nós temos vivido num mundo de mil maravilhas? Ou será que nós estamos vivendo em um mundo de grandes pressões e dificuldades? Nós estamos vivendo em um mundo de caos e que precisa, né, ser enfrentado, e que precisa de pessoas que lutem para mudar essa realidade. E esse é o desejo de Deus, queridos. Jesus veio para mudar a realidade da nossa vida, e Deus quer que a igreja se levante como um grande agente de transformação para tantas outras vidas. Nós não podemos ficar calados diante de tão grande crise. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar acomodados vendo pessoas a si próprios se machucando e machucando a outras pessoas. Enquanto, queridos, nós temos um chamado de Deus para que nós venhamos ser agentes para mudar essa realidade em nome de Jesus, de apresentarmos o plano de Deus para as suas vidas, o propósito de Deus para as suas vidas. Esse é o desejo de Deus, né? E nós olhamos para esse texto, nós vemos um homem aqui que nesse meio desse flagelo, no meio dessa crise, ele se levanta como um agente que vem de alguma forma trazer mudanças para esta nação, mudanças em meio a esta crise. E Deus quer levantar vidas aqui em nome de Jesus, para que você seja, nesse tempo em que nós estamos vivendo, nesse mundo, nesse contexto social que nós estamos vivendo, um agente de transformação. Quem sabe lá na sua escola, quem sabe lá no seu trabalho, quem sabe lá na sua família, quem sabe aqui nesta nação, quem sabe aqui nesta cidade. Deus quer que você se levante como alguém que fará diferença, como alguém que vai oferecer vida, como alguém que vai oferecer atitudes diferentes, atitudes que geram mudanças, atitudes que geram mudanças para melhor, em nome de Jesus. E eu olho na vida do profeta Elias aqui, e eu vejo algumas atitudes muito importantes dentro de um contexto de crise, para que haja mudança, para que realmente nós venhamos fazer efeito, trazer efeito, produzir efeito em nome de Jesus. A primeira coisa que nós vemos aqui, veja comigo, no capítulo 17, no versículo 1, que nós acabamos de ler. Veja a declaração de Elias. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Olha que declaração interessante do profeta Elias, né? Ele fala assim, de forma bem explícita, fala assim: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Elias está falando: o meu Deus é um Deus vivo, e eu sei que Ele está comigo, e eu estou com Ele. Amados, se nós queremos fazer diferença nesta nação, se nós queremos fazer diferença nessa crise que se instaura pelo mundo afora, é importante que eu e vocês conheçamos a Deus. Isso é muito importante, isso é o fundamento, né, de uma pessoa que quer fazer diferença. Nós não podemos somente com a nossa força. Deus quer, amados, que nós façamos diferença real neste mundo, mas é importante, queridos, que nós venhamos a conhecer a Deus. É muito importante, amados, que nós cristãos conheçamos muito bem a Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, né, que o povo perece porque falta conhecimento. Não é verdade? As pessoas aí afora estão perecendo porque não conhecem o plano de Deus para as suas vidas, não conhecem o propósito de Deus para as suas vidas, né? E por isso nós vemos tantas pessoas, amados, se perdendo por caminhos que parecem bons, mas o final é morte. Não é verdade? Essa semana muito se divulgou a notícia sobre o brasileiro que estava na Indonésia, né? Ele foi flagrado portando drogas, né, tentando entrar na Indonésia, e as notícias dizem que ele foi executado nesta madrugada. Ele já havia recebido uma pena de morte, né?
e ele foi executado. Estava preso já fazia 13 anos, né? E ele foi condenado à morte por causa do porte de drogas na Indonésia. Para ele, queridos, de primeira mão era um caminho bom. Na verdade, pensava ser. Na verdade, vou ganhar a minha vida fácil, vou ganhar um dinheiro, mas o fim foi trágico, foi triste. Amados, existem caminhos, Provérbios capítulo 14, versículo 12, fala assim: existem caminhos que para o homem parecem bons, mas afinal é um caminho de morte, de destruição. Nós precisamos conhecer a Deus. As pessoas estão se perdendo porque não estão conhecendo a Deus, não conhecem o plano de Deus para as suas vidas. Né? Deus tem um propósito maravilhoso para toda a vida. Né? O propósito de Deus é que você viva bem. O desejo de Deus é abençoar as pessoas. Mas as pessoas têm desejado e buscado viver longe de Deus. E esse tem sido o grande erro do ser humano, achando que pode viver distante de Deus. Se nós queremos, amados, fazer diferença nesse tempo em que nós estamos vivendo, precisamos conhecer a Deus. Precisamos entender quem é Deus, precisamos saber, ter experiência, sermos íntimos do Senhor, em nome de Jesus. Isso é muito importante, né? Nos dias em que nós estamos vivendo. Nós venhamos a buscar intimidade com Deus, relacionarmos-nos com Deus em nome de Jesus. Né? Elias não estava apresentando algo que ele não conhecia. Muito pelo contrário. Nessa afirmação que Elias faz, no texto que nós acabamos de ler, ele está mostrando que ele conhece a Deus, ele sabe que Deus é um Deus vivo, ele sabe é um Deus que Deus pode mudar realidades, ele sabe que Deus está com ele e ele está com Deus. E nós precisamos ter essa certeza dentro do nosso coração, para que a nossa vida realmente faça efeito em nome de Jesus. Pessoas que tenham intimidade com Deus em nome de Jesus. Procure conhecer a Deus. Quem é esse Deus? O que Ele faz por mim? O que Ele fez por mim? O que vai fazer por mim? Né? É muito importante você conhecer. E quanto mais você conhecer a esse Deus, a respeito desse Deus, eu garanto para você, mais você vai amar esse Deus. Porque você vai conhecer que Deus é bom, que Deus te ama, né? Que Deus realmente quer fazer de tudo para te ajudar, para cooperar com a tua vida. Né? Em nome de Jesus, busque conhecer a Deus. Né? Em nome de Jesus, Deus, um relacionamento profundo, arraigado em Deus, deve ser a base do teu relacionamento, da sua vida cristã. Não a igreja, não o pastor, mas a tua, né, afinidade com Deus, com a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Procure conhecer o Deus que a Bíblia fala. Procure conhecer. Né? Eu garanto para você, você não vai se desapontar com Ele. Quanto mais você conhecer Ele, mais você vai querer conhecê-lo mais ainda. Né? Porque Ele é bom, muito bom, em nome de Jesus. Então a primeira coisa, busque conhecer a Deus. Conheça o teu Deus em nome de Jesus. Outra coisa que nós vemos aqui, né? Veja comigo no primeiro versículo do capítulo 18, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Outra coisa muito importante, você conhecendo a Deus, você sabe que você está vivendo em meio a uma crise, né? E realmente era o que Elias estava passando ali, a nação estava passando. Tá? Eles estavam passando por um momento de fome extrema, né? Só que é o seguinte: o rei de Israel, né, e a rainha, e eles achavam e falavam que a culpa era de Elias. Mas Deus chegou para que Elias e falou para Elias: Elias, vai se apresentar ao rei, vai lá conversar com o rei. E Elias obedeceu e foi
falar com Acabe. Acabe queria matar Elias, né? Mas Elias se dispôs a ser um agente de transformação. Queridos, nós precisamos nos dispor para que sejamos agentes de transformação em nome de Jesus. Que nós não venhamos a ficar esperando outros. Quanto tempo nós ficamos esperando que outros façam aquilo que nós poderíamos fazer, né? Deus falou: Elias, é você. Eu preciso que você vá lá na nação de Israel e se apresente ao rei. E Elias se dispôs a ir. Queridos, o reino de Deus precisa de homens que se disponham, mulheres que se disponham a fazer diferença, a ser um agente de transformação. As crises estão acontecendo e muitas vezes nós estamos passivos diante das situações. Enquanto que Deus, nós estamos esperando, nós estamos muitas vezes orando para que Deus levante alguém para fazer a obra que nós deveríamos fazer. Não é verdade? Eu vejo muitas vezes as pessoas pedindo: o Brasil, queriam que a Dilma saísse, que colocasse um outro presidente, achando que somente o presidente vai mudar a história da nação. Queridos, a nação precisa de pessoas com um coração mudado, com disposição de fazer diferente em nome de Jesus. Não adianta apontarmos somente o erro, nós precisamos fazer o que é certo. Isso é muito importante. Não adianta nós ficarmos falando: olha, aquela pessoa está fazendo assim, ela está fazendo assim, outra coisa, apontarmos os erros e julgarmos se nós mesmos nós não fazemos o que é certo, se nós mesmos não nos dispomos para mudar realidades, vidas, em nome de Jesus. Deus quer usar a tua vida para mudar outras vidas. Deus quer usar a tua vida para sarar crises em nome de Jesus. Elias se dispôs. Amados, nós, filhos do Senhor, precisamos nos dispor em nome de Jesus. Se dispor, queridos, para servir ao Senhor, servir ao necessitado em nome de Jesus. Quantas pessoas, eu estava vendo um trabalho missionário lá no sertão do Nordeste, amados. Lá no Brasil, existem pessoas que não têm água para beber. No Brasil. Pessoas bebendo água suja, porque não tem uma água límpida para beber. Será que nós, povo de Deus, não podemos fazer algo diferente? Será que nós não podemos arregaçar nossa mão e falar: nós podemos fazer? Tanta gente sofrendo ao nosso redor, queridos. Tanta gente vivendo crises existenciais, tanta gente vivendo crises financeiras, tanta gente vivendo tantas outras crises interiores. Será que nós não podemos nos dispor para fazermos diferença? Fala assim: eu não sei, mas eu quero te ajudar. Eu quero me dispor a te ajudar. Quem sabe a pessoa não precisa de dinheiro, mas precisa de uma palavra. Quem sabe a pessoa precisa de uma orientação. Quem sabe a pessoa precisa de um apoio. E Deus quer usar você, e você está pedindo para que Deus envie outros para fazer aquilo que você deveria fazer. Elias se dispôs, Deus falou: olha, apresenta lá para Acabe. Ele falou, ele foi. Ele se dispôs aí. Amados, às vezes tem muitas coisas, né, grandiosas por acontecer, e não acontece porque nós não nos dispomos nas mãos de Deus para realizar estas obras em nome de Jesus. Deus quer fazer coisas grandes, mas nós precisamos fazer o que nos compete a fazer em nome de Jesus. Vocês lembram ali quando o povo de Israel, eles estavam para entrar na terra prometida, eles estavam para entrar na terra de Canaã, mas eles não quiseram entrar. Eles não quiseram, eles viram as dificuldades, eles viram as barreiras e não entraram. Tanto é que lá em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 26, né, no discurso de Moisés, Deus fala àquele povo: olha, eu dei essa terra para vocês, eu falei que vocês iam entrar, eu falei que vocês iam herdar essa terra, mas vocês não quiseram entrar. Eles esperavam, queridos, que Deus desse tudo, de bandeja, nas mãos deles. Mas Deus não queria somente dar a eles, Deus queria que eles conquistassem
É lógico que Deus iria pelejar, iria batalhar em favor deles, mas Deus queria transformar aquele povo num povo conquistador, num povo vencedor, em nome de Jesus. E eles não entraram, eles não puderam desfrutar da promessa de Deus, eles não puderam desfrutar daquele lugar tão bom, porque eles não se dispuseram. Sabe, queridos, muitas vezes você tem deixado de desfrutar tantas coisas na tua vida porque você não tem se disposto a ser um instrumento de Deus para mudanças. Quem sabe a mudança maior tem que ocorrer dentro de você. E nós nos dispomos a isso, nós nos abrimos a isso em nome de Jesus. Disponha-se nas mãos de Deus, disponha-se para Deus. Fala: Deus, muda minha vida, muda meu coração. Deus, eu quero ser usado pelo Senhor para mudar outras vidas, em nome de Jesus. Nos dispomos, queridos, né, nas mãos do Senhor, para que Ele possa nos usar poderosamente, em nome de Jesus. Eu olho para aquele texto de Isaías no capítulo 6, quando Isaías ele tem a visão do trono de Deus, ele vê a santidade de Deus, e Deus fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías ele chega e fala assim: envia-me a mim, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, que nós possamos nos dispor nas mãos de Deus. Deus não falou para Isaías: Isaías, olha, eu quero enviar você. Isaías ele se dispôs: ó Deus, me usa. Eu tenho minhas limitações, eu tenho minhas fraquezas, não é? Mas eu sei que o Senhor pode me usar. Eu quero me dispor, Senhor, nas tuas mãos, para que algo venha mudar nessas crises, para que haja mudanças, em nome de Jesus. Então nós precisamos, amados, nos dispor em nome de Jesus. Você se oferecer para Deus, se colocar nas mãos de Deus, para que Ele mude a tua vida e mude através da tua vida também, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Disponibilidade para Deus, para a obra de Deus, em nome de Jesus. Outra coisa muito importante que nós vemos aqui, veja comigo no versículo 17 e 18 desse livro de 1 Reis. Fala assim: e sucedeu que, vendo Acabe Elias, disse-lhe: és tu perturbador de Israel? Versículo 18 ele disse: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baale. Então nós vimos aqui no versículo 1 e 2 que Elias se dispôs a ir se encontrar com o rei de Israel. Aqui nesse versículo ele já está diante do rei de Israel, conversando com o rei de Israel, não é verdade? E o rei de Israel fala assim para Elias: Elias, é você que é o culpado por tudo isso que está acontecendo aqui em Israel. E Elias olha para Acabe, para aquele homem que poderia determinar a sua morte. Ele fala assim: eu não. Quem tem causado tudo isso é você e a sua família, porque vocês se afastaram de Deus e vocês se envolveram com idolatria. E é por isso que Israel está vivendo esse caos, é por isso que Israel está vivendo essa crise, é por isso que Israel está passando por essa seca, por esse deserto em sua história. Ou seja, queridos, Elias chega nessa situação e ele faz o quê? Ele expõe a verdade. Queridos, se nós queremos mudar realidades, se nós queremos que as crises sejam saradas, nós precisamos ser pessoas, né, que caminham na verdade e que proclamam a verdade em nome de Jesus. Não adianta nós queremos maquiar. Elias poderia muito bem querer manipular, né? Falar: não, é mais ou menos, até que eu sou meio que culpado mesmo. Mas ele chegou e falou a verdade. Falou: não, o problema é que vocês se afastaram de Deus. O problema é que vocês se envolveram com uma idolatria, com um Deus que nada pode fazer por vocês.
A verdade, ela cura, a verdade, ela liberta, a verdade, ela sara. Amados, o grande problema neste mundo é a mentira. O pai da mentira é o diabo, a Bíblia nos fala. Mas nós que somos filhos da luz, nós vivemos na verdade. Nós proclamamos a verdade em todo o tempo. Não existe meia verdade. Não existe. Atrás de uma meia verdade está uma grande mentira. Eu vejo muitas vezes as pessoas, às vezes as crises, por exemplo, com as criancinhas. As crianças estão brigando, ou a criança deu uma crise, aí chega os pais lá e falam assim, uma meia verdade. Não, mas é para o bem, é para só resolver o probleminha aqui. Não existe meia verdade, não existe mentirinha para o bem. Fale sempre a verdade, queridos. Eu sempre falo assim que a mentira, a verdade dói, mas a mentira destrói. Destrói. Você quer resolver situações, você quer ser um agente que vai trazer soluções para as crises, que você seja uma pessoa da verdade, que proclama a verdade em nome de Jesus. Isso é muito importante. Às vezes não é fácil você ouvir a verdade. Não é verdade? Às vezes a verdade, não é verdade? Dói. Mas a verdade transforma. Não é verdade? É a mesma coisa se você vê seu amigo bebendo veneno e fala, tá tudo bem, meu amigo. Toma mais uma golada e manda ver. Gostoso, né? Tem gosto de tubaína. Está matando a pessoa. Muitas vezes você fala assim, olha, não toma isso, que isso está te fazendo mal, e a pessoa vai te achar ruim. Vai querer brigar com você, porque você falou uma verdade. Não tem problema. Seja um agente da verdade. Proclame sempre a verdade, em nome de Jesus. Isso é muito importante. Lares construídos na verdade. Isso é muito importante. Lançarmos fora a mentira. Pessoas que vivem na verdade, sociedades que vivem a verdade, cidades que vivem a verdade. Amados, isso é muito importante. Se nós queremos mudanças, amados, nós precisamos realmente que hajam mudanças radicais na nossa vida, em nome de Jesus. Proclame a verdade. Ainda que a situação te pressione a mentir. Você já cometeu algum erro que depois você fala assim, para arrumar você tem que mentir? Eu me lembro de que quando eu era pequeno, eu estava começando a dirigir, no sítio. Eu já dirigia trator e o caminhão de vez em quando. Aí teve uma tarde que eu fui lá e eu gostava de trabalhar porque eu sabia que à tarde eu poderia trazer o caminhão, voltava dirigindo o caminhão. Aí teve uma tarde, queridos, que eu fui buscar o caminhão e o caminhão lotado de tomate. E cheguei lá na garagem e fui dar ré. Amados, eu bati na garagem e caiu o poste da garagem e todos os carros do meu pai tudo embaixo lá. Graças a Deus que não desabou, não chegou a desabar. Mas eu me lembro que eu larguei o caminhão e fui tomar um banho. Foi o banho mais longo da minha vida. Enquanto eu tomava o banho eu ficava pensando, o que eu vou falar, hein? Será que eu falo que eu não estava lá? Será que eu falo que não era eu que estava dirigindo? Será que... Muitas vezes as situações vão te pressionar a inventar uma mentira para sanar outra. Muitas vezes as situações vão te pressionar a você mentir para sanar um problema. Queridos, não é essa a solução. Seja uma pessoa que proclama a verdade em nome de Jesus. Lança fora toda mentira. Paulo fala bem claro que aquele que se converteu deve deixar toda mentira. Toda mentira. Fale sempre a verdade. Com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus pais, no seu trabalho. Seja uma pessoa da verdade em nome de Jesus. Custe o que custar. Proclame a verdade em nome de Jesus.
né? Isso é muito importante. Elias chegou e falou assim: olha, Acabe, o problema é você. O problema são seus pais. Vocês se afastaram de Deus e começaram a se envolver com idolatria. É por isso que a nação está assim. Elias poderia falar assim: não, Acabe, está tudo bem, olha, outra, Deus já me mandou aqui, nós vamos orar, vai resolver esse problema. Ia sarar o problema? Ele precisou expor o problema. Ele precisou confrontar com a verdade. Ele precisou expor o erro para que o erro fosse sarado. E é coisa que muitas vezes nós não fazemos. Muitas vezes, não, teve um problema, mas, não, vamos lá. Deixamos, e nós deixamos, e nós deixamos, e nós deixamos, e o problema não se sara. Mas existe um momento que você precisa expor, falar, por que está acontecendo essa crise? E você confronta com a verdade, o problema é exposto, e fala, opa, então vamos mudar. Vamos melhorar. Vamos tomar rumo para a direção certa, em nome de Jesus. Isso é muito importante, queridos. Muito importante. Tá? Que você confronte com a verdade, em nome de Jesus. Você venha avaliar. Está existindo uma crise. Né? Você confronta essa crise diante da verdade. Por que está existindo essa crise? Será que o problema está em mim? Onde está o problema? Né? E você, conforme a verdade de Deus, você vai tomar atitudes para que hajam mudanças em nome de Jesus. Outra coisa muito importante, veja comigo em 1 Reis 18, no versículo 36. Então Elias foi, conversou com Acabe, né? E no meio dessa conversa, Acabe fala que ele é o culpado, e Elias fala que não, é Acabe e sua casa que decidiram se afastar de Deus e se envolveram com idolatria. Então Elias fala assim, é o seguinte: Acabe, você está falando que você está certo, né? Você e os profetas de Baal estão certos, e eu estou falando que eu estou certo. Vamos fazer o seguinte então, vou propor a você um desafio. Nós vamos lá para o Monte Carmelo, né? E nós vamos pegar 2 bezerros, né? E nós vamos oferecer. Cada grupo vai oferecer ao seu Deus. E o Deus que vier com o fogo e consumir essa oferta, esse é o verdadeiro Deus. Esse é o verdadeiro Deus. E é interessante, queridos, o seguinte: nós olhamos o seguinte, que a nação de Israel estava passando por uma crise. Eles estavam sem chuva, sem colheita, os animais estavam morrendo de fome, as pessoas estavam sofrendo uma fome extrema. E sabe qual era a razão? A razão era espiritual. A nação de Israel havia se afastado de Deus. A nação de Israel havia se envolvido com outros deuses, com idolatria. E eles então começaram a padecer necessidades. E o povo também estava dividido. O povo não estava mais crendo em Deus. O povo havia se afastado de Deus. Estava com o coração dividido entre Deus e Baal. E Elias então propôs o seguinte: vamos fazer esse desafio. E o Deus que consumir essa oferta no altar, esse é Deus. Esse é o Deus verdadeiro. Né? Então, feito este desafio, eles sobem para o Monte Carmelo, né? E os profetas de Baal então pegam um animal, esquartejam um animal, oferecem, né, sobre o altar, sobre a lenha, e eles clamam, e eles clamam, e eles clamam por horas seguidas, contínuas. E a Bíblia fala assim que eles chegam até se cortar em clamor ao Deus Baal, mas nada acontece. E Elias até chega a se zombar deles, fala: será que o Deus de vocês porventura não está muito ocupado? Ou quem sabe porventura ele foi viajar? Ou quem sabe ele não está podendo ouvir? E chega então a hora de Elias oferecer o seu sacrifício. Elias vai lá, restaura o altar, né, do Senhor. Ele vai lá e oferece o seu sacrifício. E a Bíblia nos fala assim nesse versículo, queridos, que nós queremos ler agora, no versículo 36.
Fala assim: e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício na tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, olha a oração de Elias: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Olha que coisa tremenda. Elias está falando assim que ele fez tudo aquilo porque Deus havia falado para ele fazer. Ou seja, nós precisamos ter ousadia para cumprir a plena vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes isso vai envolver desafios grandes. Você já parou para pensar, queridos? O povo queria pegar Elias, queria matar Elias, e Elias fala assim, é o seguinte, então ele sozinho ainda, no meio desse desafio, contra 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera, eles subiram ali no monte, e ele falou assim, olha, vamos oferecer esse sacrifício aqui, o Deus que consumia esse sacrifício, esse é Deus. Eu paro e penso, amados, que loucura, não é verdade? De Elias ter ido já primeiramente se apresentar a Acabe, aquele rei que queria matá-lo, a Jezabel, sua esposa. E de repente ele propõe esse desafio, que aos olhos humanos era uma loucura. E sabe, queridos, muitas vezes, ao você cumprir a vontade de Deus, você vai se deparar diante de grandes desafios dentro de você mesmo, né? E ao seu redor. Mas tenha ousadia para fazer a vontade de Deus, cumprir com a vontade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Tenha essa ousadia, né? Era uma loucura humanamente falando, mas Elias se rendeu àquilo que Deus havia falado a ele a fazer, em nome de Jesus. Que você esteja rendido à plena vontade de Deus, ainda que isso signifique que você renunciar-se a si mesmo, renunciar à tua vontade, renunciar aos teus desejos, aos teus anseios, aos teus planos, mas você se render à plena vontade de Deus, em nome de Jesus, a cumprir a plena vontade de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Ainda que a vontade de Deus, queridos, te proponha coisas que, diante dos olhos humanos, sejam loucura. Por exemplo, Noé foi convidado por Deus a construir uma arca, um grande barco no seco. Você parou para pensar que loucura? Né? Deus havia falado para Noé, é o seguinte, né? Vai vir uma grande chuva, vão fluir águas do abismo, né? Eu vou trazer um dilúvio a esta terra. Noé nem sabia o que era chuva, né? Porque até então não havia havido nenhuma chuva sequer. Deus molhava as plantas através do orvalho. Mas Noé, ele se rendeu à direção, à vontade de Deus, e a Bíblia fala assim que Noé, ele obedeceu em tudo ao que Deus lhe falara. Amados, tenha ousadia para cumprir a plena vontade de Deus, em nome de Jesus. Isso é muito importante nesse mundo. Deus está à procura de homens rendidos à sua vontade, à sua direção, em nome de Jesus. O grande problema é que muitas vezes nós estamos divididos, nós estamos cocheando ainda, nosso pensamento está dividido, nós achamos que nós temos controle de muitas situações, que nós podemos, diante de muitas situações, com a nossa própria força. Nós precisamos, amados, nos render. Nós precisamos nos entregar, nos deixar nos braços de Deus e deixar Ele conduzir a nossa vida, então, em nome de Jesus. E Deus precisa de homens assim, que tenham coragem de romper, né? Barreiras, tradições, homens que realmente se entreguem em suas mãos e sejam instrumentos poderosos para mudar crises em nome de Jesus, confrontar pecados, confrontar erros em nome de Jesus, tá? Mas isso só poderemos, amados, se nós realmente estivermos entregues à vontade de Deus.
para as nossas vidas, né? Você realmente muitas vezes renunciar à sua própria vontade, para que a vontade de Deus se estabeleça, em nome de Jesus. Elias, ele teve coragem, ousadia, para cumprir a plena vontade de Deus em sua vida. Tenha ousadia. Onde quer que você esteja, no seu lar, no seu trabalho, seja uma pessoa que está disposta a fazer a vontade de Deus, não a sua, não somente a dos homens, mas a que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Outra coisa muito importante, veja comigo no versículo 41, do capítulo 18, fala assim, né? O texto fala que Elias clamou, orou a Deus, e a Bíblia fala assim que Deus mandou fogo e consumiu a oferta de Elias, e não somente a oferta, mas consumiu o altar, consumiu as pedras, consumiu a terra, né? E consumiu toda a água que estava ali ao redor. E o texto continua, veja comigo no versículo 41, que o texto nos diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe e come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez, eis que uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: apalheira o teu carro e desce, porque a chuva não te impeça. E sucedeu que, entretanto, que os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Queridos, a chuva era o símbolo do final da crise, era o símbolo de mudanças, né? E de nada valeria, né, entre aspas, acontecer tudo aquilo que aconteceu lá no Monte Carmelo, o desafio aconteceu, o fogo ter caído e a chuva não ter vindo. Mas, queridos, quando Deus derramou fogo ali no sacrifício no Monte Carmelo, Deus estava trazendo a aprovação de Deus a tudo aquilo que Elias havia feito, né? E Deus então havia falado a Elias: eu vou trazer chuva a essa nação. E a palavra do Senhor nos diz que Elias subiu para um lugar mais alto e ele começou a clamar a Deus, tá? Ele começou a orar a Deus pela chuva, né? Por uma abundante chuva. E ele mandou o moço dele falar assim: dá uma olhada lá se está aparecendo alguma nuvem no céu. E o moço foi lá e falou: rapaz, não tem nada. Queridos, muitas vezes nós precisamos clamar com intensidade, com fé. Você não pode desistir, clame com fé. Um clamor com fé em nome de Jesus. Clama, né? Para que as crises mudem, sejam transformadas em nome de Jesus. O moço falou assim: não tem nada. O que a Bíblia fala assim? Elias falou assim: olha, eu vou continuar orando. Você torna lá para 7 vezes, para ver se tem a nuvem ou não. Não pare de orar, não pare de clamar. Clame para que as crises mudem. Você tem orado pelo Japão, continua clamando. Você tem orado pela fome, se acaba, continua clamando. Você tem orado por parentes que estão vivendo, continua clamando. Você tem orado por amigos que estão com problemas e dificuldades, continua clamando. Não desista até que a chuva de Deus venha acontecer, se manifestar de forma abundante, venha regar a terra e venha trazer vida, venha trazer transformação, venha trazer cura. Em nome de Jesus, continua clamando, um clamor de fé, em nome de Jesus. Elias, ele teve fé, ele era um homem como nós, né? O livro de Tiago, a carta de Tiago fala assim que Elias era um homem como cada um de nós, mas ele orou e Deus mandou a chuva, né? E sarou a terra. Amados, continue clamando em nome de Jesus. Deus quer usar você como um agente de transformação.
como Deus levou a Ezequiel, na verdade, lá em Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, quando Ezequiel é levado a Deus e diante de uma visão, ele vê um lugar cheio de ossos secos. E Deus perguntou para Ezequiel: esses ossos poderão reviver? E Ezequiel falou assim: Senhor, tu sabes. E Deus então falou para Ezequiel: profetiza sobre esses ossos secos e eles viverão. Amados, continua orando, ainda clamando intensamente com fé, ainda que diante dos teus olhos parece que nada está acontecendo, ainda que diante dos teus olhos parece que o deserto continua árido, continua seco, não existe brotar e germinar de nada. Amados, o teu Deus é fiel. O teu Deus tem poder para mudar situações e transformar crises crônicas. A crise que havia se instaurado, né, primeiramente na família de Acabe, em uma família, a família do rei, se manifestou para a sociedade, se manifestou para toda a situação. Olha que situação! Começa de coisas pequenas que muitas vezes nós vamos deixando e se espalha, e se espalha. Sabe por que existem crises em sociedades? Porque as famílias estão em crise. Porque as famílias estão em crise. E por que as famílias estão em crise? Porque os relacionamentos estão em crise. E por que os relacionamentos estão em crise? Porque as pessoas estão em crise. Deus quer mudar situações. Eu falo, queridos, que quando os conflitos dentro de nós estão bem resolvidos, os conflitos ao redor de nós também se resolverão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus quer resolver situações. Deus quer restaurar situações. Mas nós precisamos nos dispor. Nós precisamos colocar nas mãos de Deus e realmente clamar para que Deus possa, né, transformar as crises em nome de Jesus. Deus quer usar a tua vida, a minha vida, em nome de Jesus. Não fique esperando por outros, é você que Deus quer usar. Deus falou: Elias, é você. E a minha pergunta é, queridos, onde estão os Elias dos dias de hoje? As pessoas que se dispõem para que hajam mudanças. As pessoas que se dispõem para ser bênção para outras vidas, ainda que muitas vezes isso, né, signifique você renunciar a você para que outros sejam beneficiados. Elias sofreu, né, para que outros, para que uma nação fosse despertada. Amados, nós, povo de Deus, nós temos um chamado para sermos um canal de bênção para outras vidas. Da mesma forma com que Jesus Cristo veio para nos resgatar de um lamaçal de pecado, de engano, de erro, de ilusão, Deus quer que eu e vocês, em nome de Jesus, possamos resgatar outras vidas, sermos agentes, não é, para resgatarmos as pessoas das crises existenciais que elas estão vivendo. Quem sabe tantas outras crises, mas eu sei que começa pela crise dentro, no interior da alma, em nome de Jesus. E nós precisamos, amados, em nome de Jesus, permitir que Deus entre na situação e que venha restaurar situações em nome de Jesus. Mas quem sabe Deus quer usar você como esse canal de cura, de libertação, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Quero fazer esta oração nós falamos de uma crise ampla, muito grande, uma crise crônica que havia
se alastrado e aplacado a nação de Israel. Mas, querido, se você for, eu e você formos analisar, a crise começou dentro de um lar e se alastrou. E a minha pergunta é, queridos, como está a tua vida? Como está o nosso lar? Como está a nossa atuação na sociedade em que nós vivemos? Será que você, de alguma forma, tem sido um agente de restauração para as crises? Ou será que você tem vivido uma crise? Ou será que a crise te envolveu? Ou será que a crise está em você? Eu quero dizer para você, queridos, que por mais crônica e profunda que seja o problema, o caos, Deus tem poder para transformar situações. Deus pode restaurar em nome de Jesus, mas Ele tem esses elementos, que é a verdade, que é o desejo de realmente se render à vontade do Senhor em nome de Jesus. E Ele quer, queridos, que eu e vocês venhamos aclamar a Ele. Faça a prova de Deus, clame a Ele. Quem sabe uma crise na família, quem sabe uma crise dentro do teu coração que precisa ser resolvido, quem sabe uma crise lá no seu trabalho, quem sabe uma crise na sociedade que nós estamos vivendo. Nós falamos no início sobre uma crise mundial, onde pessoas estão cansadas de viver, onde as pessoas perderam o prazer de viver, onde o amor está se esfriando, onde as pessoas estão tirando as suas próprias vidas, onde pessoas estão matando umas às outras, onde pessoas estão buscando poder para si próprios, estão esquecendo de tantas outras que estão morrendo e perecendo porque não têm o que comer. E Deus quer levantar a nós, queridos, como pessoas que farão grande diferença. Quem sabe você está sentado aí pensando, mas pastor, só eu? O que vai mudar em toda a história? Eu tenho a certeza absoluta, queridos, que se você se dispor e você permitir que Deus sare em você todos os seus conflitos, eu tenho a certeza que a sua família vai sarar. E eu sei que se a sua família sarar, a sociedade também vai ter uma esperança de ser sarada. Eu sei que se a sociedade for sarada, queridos, a nação pode mudar, em nome de Jesus. Pai querido e santo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Tu és um Deus bom, tu és um Deus gracioso, Pai. Tu és um Deus que nos assiste em toda e qualquer situação. Deus amado, tu sabes, Senhor, das dificuldades, das tribulações, das provações que cada um dos teus filhos tem passado. Tu sabes, Senhor, da crise que esse mundo tem atravessado, Deus. E eu sei, ó Deus, que o Senhor quer levantar, Senhor, pessoas, Senhor, pessoas que sejam agentes para transformar para melhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha resolver as crises, Senhor, existenciais. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de mudar realidade, Senhor, na vida das famílias, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, opera com poder e glória, Senhor. Ó Deus, muda, faz, Senhor, em nome de Jesus, que uma chuva espiritual, Senhor, caia, Senhor, sobre os corações que estão áridos, caiam, Senhor, sobre os relacionamentos, Senhor, que estão secos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha mandar uma chuva, Senhor, ó Deus, sobre uma vida cristã que está se secando, Deus. Ó Deus, Senhor, mande a chuva, Senhor,
em nome de Jesus, sobre família, Senhor. Ó Deus, Senhor, mande a chuva, Senhor, sobre a sociedade, Senhor, sobre muitos que estão se perdendo, sem vida, secos, ó Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, ó Pai. Ó Deus, opera com poder e glória, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua vida, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tu és o Deus da vida, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus da restituição, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Faz a Tua obra, manifesta o Teu poder e a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Celebramos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo mais que o Senhor fará ainda, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor. Levanta Elias, Senhor, nos dias de hoje. Levanta, Senhor, no meio do Teu povo Elias, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que se dispõem nas Tuas mãos. Homens e mulheres que obedecem ao chamado, Senhor. Homens e mulheres, ó Deus, que estejam, ó Deus, entregues à plena vontade do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que vivem na verdade e proclamam a Tua verdade, Senhor. Homens e mulheres, Senhor, que têm um clamor de fé, um clamor intenso, um clamor perseverante, Pai querido, ó Deus, que não desiste até ver a chuva, até ver a mudança, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, ó Deus, e entregamos, Pai, todo louvor, toda glória, toda adoração, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o Senhor, amém. Glórias a Deus. Queridos, que nós, cada um de nós, venhamos nos dispor, que você seja uma bênção na tua casa, que você seja uma bênção na tua família, no meio dos teus amigos, no meio dos teus familiares, lá no seu local de trabalho, lá no seu lugar de estudo, em nome de Jesus. Que você seja uma pessoa, né, que com a graça de Deus vai ser usada poderosamente para solucionar crises em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Queridos, nós